E se o seu fracasso, o seu maior erro, na verdade foi o seu maior triunfo esperando para acontecer? Às vezes a gente se baseia muito nas possibilidades de dar errado, mas a gente não para pensar que sem os erros algumas coisas jamais teriam dado certo. Existe aqui uma ode à glória do fracasso. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Sobre o fracasso, sobre o que nos leva a ter medo dele e sobre o que deveria mudar para a gente valorizar um pouco mais ele. O fracasso não precisa ser sinônimo de algo ruim. O fracasso pode ser sinônimo de algo que pode melhorar. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica até o final e vamos conversar um pouquinho sobre esse fracassado que está aqui na minha frente e atrás dessa câmera também. O tempo todo nós fugimos da falha, isso é constante, porque a gente aprende a sempre viver em função do sucesso. A gente não é aplaudido quando a gente fracassa, a gente é aplaudido quando a gente ganha alguma coisa. Ser o segundo lugar nunca é tão bom quanto ser o primeiro. E alcançar grandes feitos é sempre estimado por todo mundo em qualquer lugar da história que a gente esteja. Ninguém vai falar da pessoa que fracassou nos livros de história. A gente vai falar da parte do sucesso. A gente vai falar das pessoas que foram bem-sucedidas. E muitas das vezes a gente não vai falar nem das tentativas que levaram a pessoa a bem-suceder-se nesse ponto. O tempo todo a gente é atacado para não poder fracassar. E é aí que eu acho que é o erro da maioria das pessoas. O fracasso não é necessariamente um sinônimo de derrota. Ele pode ser um sinônimo de talvez ou provavelmente esse não é o caminho certo. O fracasso é a tentativa. Às vezes ela pode não ser a certa, às vezes ela pode não ser a certa agora, às vezes ela pode não ser a certa para você. Então muito daquilo que a gente vê no fracasso é esse lado do que a gente sempre teve aprendendo, nos livros, na família, etc. O fracasso nunca vai ser bem visto. A tentativa sem o sucesso, ela não é bem enxergada. O segundo, o terceiro, o quarto lugar, eles não são comemorados. Pelo menos isso é o que a gente acha por um tempo na nossa vida. E não é sempre assim. E sendo muito sincero com você, e talvez você até já saiba disso, a gente vai falhar independentemente do que acontecer. A gente pode falhar pra gente, a gente pode falhar pro outro, a gente pode nunca alcançar aquilo que é almejado por alguém. Seja você, seja eu, seja qualquer outra pessoa, a gente não é capaz de ser perfeito o tempo todo. Então, de uma forma ou de outra, o fracasso vai fazer parte das nossas vidas. E é sobre isso que está a glória dele. O fracasso vai acontecer independente do que você faça. Se você está vivo, se você faz alguma coisa, se você não é um pedaço de madeira jogado no chão, você vai fracassar de alguma forma. E até aquele pedaço também fracassou. Porque algumas pessoas achavam que ele não devia estar no chão, ele devia estar na parede. Então ele falhou para essas pessoas por isso. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, além disso, além da certeza da falha, a gente também tem um aprendizado da falha. A gente, sempre que erra, sabe muitas vezes o que não fazer, o que não é nosso, o que não dá certo. Então a gente vai em busca de outros caminhos para aprender o que pode dar certo. Todo mundo aprende alguma coisa e quando aprende vai errar em algum momento. E isso é majestoso, porque mesmo quando a gente não consegue, quando a gente acha que está perdendo, a gente ganhou. Às vezes a gente ganhou uma lição, às vezes a gente ganhou um aprendizado. Eu posso te dar certeza que muitas das pessoas que a gente idolatra a vitória perderam, falharam em algum momento, ou em vários momentos. Quando você olha para pessoas que já estão num lugar de destaque, a gente não acha que eles vão ter episódios ruins. Posso dar o exemplo do Steve Jobs, que foi demitido da própria Apple e depois levou a Apple a ser o que ela foi no futuro. Ou até a Lady Gaga, que foi demitida da sua primeira gravadora, mas hoje você não consegue não saber quem ela é. Então, antes da gente criticar a nossa falha, a gente deveria aprender com quem falhou e aprendeu com ela. Não tenha medo de falhar. Esse é o primeiro ponto. A falha pode fazer parte de um caminho de sucesso. E algumas falhas vão ser necessárias para que você se entenda um pouquinho melhor.
Muita gente, por exemplo, desiste da sua primeira carreira e vai para outras porque falhou em uma delas. Às vezes você aprende muito mais com esses erros do que com o sucesso, do que com o se dar bem. E nem sempre esse sucesso que os outros veem é um sucesso que a gente quer. Então não se prenda tanto nesses fatores. A falha pode ser um caminho bom e interessante para que você aprenda aonde você realmente quer estar. E mais do que isso, a falha tem um lado, pode ser questionável, ela nos dá resiliência. A gente não só aprende com a falha, mas a gente também aprende que a falha não é o final de tudo. Existem exemplos extremos e tudo mais, mas falhar não impede a gente de dar certo depois. Falhar é parte do processo. Então, falhar agora não te impede de ter sucesso no futuro. A falha te caleja a aprender também como lidar com ela. Como você lidar com um não, como você lidar com uma porta fechada, com uma falência, com um emprego que não deu certo, com uma demissão, etc, etc. Você cria menos expectativas para algumas coisas, você cria um pouquinho mais de toughness, você fica um pouco mais forte para enfrentar alguns percalços que a vida vai trazer, sim ou não. Você ganha resiliência para enfrentar desafios que você não sabia que poderia ser capaz de enfrentar. Então a falha também te dá armadura, te dá rigidez, te dá esperteza para lidar com outras coisas de uma forma que você não saberia lidar se você só tivesse sucesso. Eu sei que você provavelmente queria ter só o sucesso, porque é o caminho mais fácil, é o caminho mais charmoso, mas a falha, ela te dá bases para chegar em lugares que talvez você não chegaria não falhando, sem ter o gostinho de errar. E até te dá mais experiência para lidar com coisas que você não achava que precisava, mas de fato precisava. Então por que nós, vendo esses aspectos da falha, o aprendizado, a experiência, a resiliência e essa questão com o sucesso, não podemos ressignificá-la e transformar o fracasso em algo um pouco menos duro, um pouco menos cruel com nós mesmos? Por que a gente não usa esse fracasso, essa falha, esse erro dentro desses outros lugares e coloca talvez não seja tão ruim assim. Talvez exista algo bom dentro de tudo isso. Ou talvez essa queda só dê um arranhão. Eu consigo levantar, lutar de novo e ir para cima. A gente pode transformar essa falha, esse fracasso, em força. Isso é muito importante. Porque uma pessoa inteligente, ela vai saber aprender com isso. Você pode aprender com seus erros, você pode aprender com os erros dos outros, como já diria o chanceler Bismarck, do Império Alemão. Você pode aprender com as suas falhas, você pode aprender o que dá certo, o que dá errado, você pode ganhar experiência, você pode ser mais forte, mais adulto. A falha é uma professora. O erro é um professor. O fracasso, ele dá aulas muito fortes para aqueles que são inteligentes o suficientes para aprender de fato com seu fracasso. Então é isso. O ponto aqui é por que a gente não para de temer o que pode dar errado, o fracasso, as dores, passar a abraçar as nossas cicatrizes. Porque a falha, ela não é só o erro, mas ela é a existência da tentativa, a existência do ato, o ato de se sair do lugar e não ter dado certo daquela vez. Não ter dado certo para aquilo. Isso deixa marcas, deixa experiência, deixa aprendizados. E a vida vai nos dar cicatrizes de todas as formas. E a gente precisa abraçá-las, transformar em tatuagem, quem sabe, e usar isso ao nosso favor. Não faz sentido ter medo de falhar, achar que o fracasso é um problema, porque isso nos impede de agir, nos impede de fazer, nos impede de ter mais, de criar mais, de ir para outros lugares que a gente não iria por medo de dar errado. Abraçar as cicatrizes é abraçar a sua história, abraçar o seu fracasso e abraçar a possibilidade de dar errado, sabendo que essa possibilidade é um grande aprendizado para o sucesso futuro
E aí mora a grandiosidade e a glória de ser um fracassado. Você abre mais caminhos para alcançar o que você realmente quer, o que você realmente precisa, o que você realmente pode ter. E a falha faz parte disso. É o calejo nas mãos, é a cicatriz, é a lembrança de que deu errado lá, mas pode dar certo no futuro. E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que seja algo que te mova um pouquinho mais para além do sucesso, indo também aproveitar ou aprender com esse erro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para mim e vai ajudar para os próximos vídeos e as próximas discussões. Prometo que eu vou trazer outros temas também interessantes para a gente conversar e refletir um pouquinho mais sobre as nossas vidas e como que a gente está lidando com ela. E é isso. Falou, 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 falhou, falou, falhou.